Bom, gente, eu estou de volta aqui para falar um pouquinho do segundo mecanismo de deformação, né? Já que deu uma leve interrupção no vídeo anterior, né? Do que é o chamado banda de cisalhamento, né? Então, o mecanismo de banda de cisalhamento também é um mecanismo associado a polímeros que têm grande deformação plástica, polímeros ductis, tá? E nesse caso aqui, eu coloquei o policarbonato como um exemplo principal, né? Mas o PET amorfo também, né? Ele tem essa característica, né? E a gente pode associar o aspecto molecular principal que proporciona essa ductilidade, né? Ou seja, a formação dessas bandas de cisalhamento, está associado ao quê? Está associado ao fato de ele ter uma TG-beta significativa, né? Então, o fato de ele ter uma TG-beta significativa proporciona mecanismos de dissipação, né, para aquela tensão aplicada sobre o material, né, e, portanto, o escorregamento molecular, né, porque dissipar, né, e, portanto, ter deformação plástica é reflexo disso, é reflexo das moléculas poderem, digamos assim, dissipar mesmo, né, dissipar aquela energia aplicada a partir de uma tensão, né. Então, o policarbonato ele tem essa TG-beta significativa, coisa que o PS-PMMA não tem, né? Então, ele faz com que ele seja dúctil e os outros dois polímeros não sejam, né, dúcteis, né? Então, o mecanismo aí de banda de cisalhamento ele pode ser resumido a partir dessa figura aqui, né, que a gente observa em ensaio de tração típico, né, de material dúctil, né, em que tem o escoamento ali, né, o escoamento local aqui, nesse máximo local, a gente vê que ele significa o quê? Significa o início da formação das bandas de cisalhamento, né? Então aqui tem um corpo de prova na região elástica. Quando chega no ponto de escoamento, que é o que? A região em que começa a deformação irreversível, isso corresponde aqui ao início da formação das bandas de cisalhamento, né? E quando o material vai deformando muito, isso significa o que no corpo de prova? Que vai aumentando a quantidade de bandas de cisalhamento, né? Elas vão aumentando em quantidade, né? E isso nada mais é do que reflexo, né, dessa deformação, né? Ou seja, a deformação é a formação de novas bandas de cisalhamento, né? E aumento delas, né? Aumento do tamanho delas, né? Claro que aqui está mostrando como se fosse uma compressão, né? Mas a gente está conversando aqui sobre tração, então a gente está falando de mecanismo de tração, né? E o que seriam essas bandas de cisalhamento? Né? As bandas de cisalhamento, elas são o quê? Elas são regiões a mais ou menos 45 graus do esforço aplicado, né, em que há um escorregamento local, né, relativo, né, ou seja, as moléculas começam a escorregar, né, relativamente, né, umas sobre as outras, né, mais ou menos a 45 graus, né, do esforço de tração aplicado. Isso quer dizer o quê? Que é um mecanismo de cisalhamento mesmo, né. Então, por exemplo, macroscopicamente, né, um policarbonato sob tração, a gente observa aqui a formação dessas bandas a mais ou menos 45 graus, né? Então, aí seria um mecanismo de formação das bandas, né, no policarbonato. E aqui seria uma microscopia mostrando realmente a formação dessas bandas, né? Então, você vê aí que tem várias, né? Elas vão aumentando, como eu mostrei naquele desenho lá, figura lá ilustrativa, né? Que elas vão se formando no volume inteiro do material, né? Então, como é um escorregamento molecular localizado, né, isso se propaga no volume inteiro, né, isso aí é dissipação de energia, né, é dissipação daquela tensão aplicada, né, e o material vai mudando de comprimento, né, isso aí é deformação plástica, tá? Alguns detalhes que eu poderia citar aqui quanto a esse mecanismo é que ele ocorre no volume como um todo, né, e não há variação de volume, a gente pode desconsiderar a variação de volume, então o volume do material fica constante, tá ok? Associado sempre a polímeros que têm alta ductilidade, né? E como naquele exemplo anterior, no primeiro mecanismo, né, de polímeros semicristalino com fração amorfa acima de Tg, estudos também mostram que são formadas bandas de cisalhamento ali, tá? Apesar de eu colocar como um modelo à parte, né, são observadas também observada também a formação de bandas de cisalhamento, né, em polímeros como aqueles lá, tá? Então é o que? De novo, é um escorregamento, né, molecular, né, mais ou menos a 45 graus, né, da direção do esforço. Né? Então está associado ao cisalhamento, né, ou seja, é um movimento relativo. Tá? As moléculas escorregam umas sobre as outras, ok?
O terceiro mecanismo de deformação está associado ao PS, né? Então vamos falar. PS-PMMA, embora a gente veja mais isso na prática com o PS, tá? Então, no caso do poliestireno, a gente observou ali naquele gráfico que ele tem uma deformação plástica muito pequena, né? A deformação total para a ruptura, até a ruptura do PS é cerca de 7%, 5 a 10%, vamos colocar assim, tá? Então, a deformação plástica é muito localizada, ela é muito pequena, né? E o mecanismo de deformação dele a gente chama de crazing, né? Que é o mecanismo de microfibrilamento, né? Que é o termo em português mais adequado aí, que mais traduz bem, né, esse processo de deformação. Então a gente poderia considerar um PS, antes de se deformar, que tem um corpo de prova, né, como algo mais ou menos assim. Claro que ele tem lá suas marcas aí de injeção, né, mas a gente observa que ele está devidamente transparente, bonitinho, homogêneo, né. E quando ele é submetido a um ensaio de tração, quando a ruptura acontece, a gente analisa o corpo de prova, olha só como é que ele fica. Estão vendo aí umas microfissuras perpendiculares à direção do corpo de prova, né? Porque o esforço é aplicado assim, né? Ou seja, horizontalmente, aí seria o caso, né? Olha só os crazes aí, né? Os crazes, eles são mais ou menos perpendiculares, né? À direção do esforço aplicado, né? Então, são microfissurinhas que vão se formando no volume do material, tá? Perpendiculares, né? E aqui teria uma foto, né, de um corpo de prova depois de um ensaio de tração, né? Esse aí formou bastante crazy, né? Eu chamo meio aportuguesado mesmo, tá? Mas é crazy, tá? Mas eu chamo crazy mesmo, tá? Então, os crazes são essas microfissurinhas, e isso aí é a deformação plástica que o material sofreu, tá? O problema é o seguinte: por que o material acaba sendo frágil? Porque a quantidade de energia dissipada na formação e crescimento desses crazes aí vai acabar sendo pequeno, porque daqui a pouco, o que vai acontecer? Um crazy desse vai se transformar numa trinca, como a gente pode observar aqui, ó, tem um crazy, se transforma numa trinca, tá? E a fratura vai acabar acontecendo, né? Porque um crazy, ou seja, aquela microfissurinha que eu mostrei no corpo de prova, ou seja, se você observar uma dessas aqui, ela não é uma trinca verdadeira. Por quê? Porque um crazy ele é formado por mais ou menos 50% de polímero e 50% de vazio, né? A gente pode olhar nessa figura aqui, tá? Então a gente vê que as superfícies formadas, que seria o típico de uma trinca, elas estão ponteadas, né, por fibrilas, que é polímero orientado, né? Molécula polimérica orientada, tá? Então o gasto de energia está exatamente nisso aqui, tá? A deformação plástica é o quê? É a formação dessas superfícies novas e crescimento delas, e a deformação dessas fibrilas que estão ponteando essa superfície, né? Costurando, digamos assim, essa superfície, tá? Agora, qual é o problema? O problema, como eu tinha dito, né, é que daqui a pouco um crazy desse vai se transformar numa trinca, ou seja, vai haver ruptura, né, dessas fibrilas, né? Então ele vai atingir um tamanho crítico e a fratura vai acontecer. Não vai dissipar energia no material como um todo, né? Então acaba sendo um mecanismo associado a polímeros que são frágeis, né? Tá? Então, de forma geral, é isso. Então a gente vê aqui que não conseguiu formar crazy no material como um todo, né? Então a gente vê que tem um monte de região aí que não tem crazy. Por quê? Porque um danadinho de uma crazy ali se transformou numa trinca e a fratura se propagou. Houve absorção de energia, houve deformação plástica? Houve, mas ela é muito pequena. Por quê? Porque o volume do material como um todo não foi explorado, digamos assim, tá? Então a gente tem mais algumas ilustraçõezinhas, por exemplo, essa aqui mostraria como é que se dá a formação de um crazy, né? Então a gente tem aqui o polímero como um todo, e numa dado valor de tensão crítica, né? Um dado valor de tensão crítica ali, local, né? Por quê? Porque o polímero vai ter heterogeneidade, né? Devido ao processamento, né? Devido às situações em que ele foi submetido, ele vai ter certas regiões de heterogeneidade, e essas heterogeneidades vão implicar num aumento de tensão local, né? É como se fosse um concentrador de tensão, né? E aí vai ter um aumento de tensão local devido a uma heterogeneidade, vai gerar uma tensão triaxial e vão começar a formar esses microporos, né? E esses microporos são interligados com moléculas, né? E aí eles vão crescendo lá e o crazy vai sendo devidamente
aumentar de tamanho até se transformar numa trinca, né? Então aqui, por exemplo, teria uma outra ilustração, né? Essa de baixo aqui, né? Em que a gente observa, né, os microvazios sendo formados, e a gente vê aqui que tem as microfibrilas, né? Ou seja, o polímero, né, interligando aí, né? Sendo que daqui a pouco o que vai acontecer? Um crazy vai se transformar numa trinca. Por quê? Porque houve a ruptura dessas fibrilas, né? E a trinca vai atingir um tamanho crítico e a fratura vai acontecer, tá? Então, esses polímeros acabam tendo uma deformação na ruptura bastante pequena, né? Não vai ter aquela questão aí de empescoçamento, né? Como eu mostrei no gráfico, né? Você vê que a tensão vai aumentando, daqui a pouco a ruptura vai acontecer. Então essa mudança de inclinação aqui seria exatamente a região toda de crazy, tá? Agora a ruptura vai acontecer, né? E a deformação como um todo tende a ser pequena, tá? Agora, qual é o detalhe, né? Sim, antes de falar desse assunto que eu ia começar agora, eu queria chamar a atenção ao seguinte. Como eu falei que o crazy eles corresponde a 50% de vazio e 50% de polímero, então a gente considera que há mudança de volume no polímero, né? Então, e ele vai ficando meio esbranquiçado ali, por quê? Porque começa a ter uma espécie de nova fase, que é o vazio, né? E também as superfícies acabam espalhando a radiação, né? Então a gente observa uma mudança meio que de cor ali do material, né? Então, nesse caso, diferente da formação de banda de cisalhamento, há mudança de volume, tá? Tem uma diferençazinha em relação ao mecanismo de banda de cisalhamento, né? Em que ocorre só o escorregamento, né? Não há formação de vazios, né? Então, no caso do crazy, observa-se uma mudança de volume, tá? Aí o detalhe é o seguinte, o que os caras observaram, né? Eles observaram que ao analisar a deformação de uma fibrila dentro ali de um crazy, né, que eu falei que é polímero orientado mais superfície, né? Então, esse polímero orientado que a gente chama de fibrila, eles observaram o quê? Que as fibrilas dentro de um crazy chegam a deformar mais de 200%, né? E isso é uma deformação plástica muito grande, né? Então, os caras viram o quê? Que intrinsecamente, ou seja, se você olhar molecularmente, o mecanismo de crazy proporciona uma deformação muito grande. Mas porque macroscopicamente o polímero acaba deformando pouco, ou seja, a deformação plástica macroscópica é pequena. Porque a gente viu que o volume como um todo ele não é explorado, né? Por quê? Porque um crazy vai acabar se transformando numa trinca lá e a propagação da fratura vai ocorrer, né? Sem grandes dissipações de energia, ou seja, o material vai acabar tendo um comportamento frágil, né? Mesmo que localmente, mesmo que dentro de um crazy, tenha-se uma deformação plástica muito grande, ou seja, em torno de 200%. Imagine se conseguisse formar crazy no volume inteiro, né? Então, ia ter esse somatório aí, né, de deformações locais muito grandes e acabar o material sendo muito dúctil, né? E foi exatamente isso que os caras fizeram para desenvolver polímeros frágeis, a princípio, tenacificados, ou seja, fazer com que o poliestireno, que é inicialmente frágil, seja um material dúctil, né? Que o PMMA, que é um material inicialmente frágil, tenha uma variante dele que seja dúctil, né? Então, qual foi o mecanismo, né? É exatamente a indução de crazy no volume inteiro do material, de forma controlada, né? Então, existe uma possibilidade de indução de crazy no volume inteiro, né? E a gente chama isso de um mecanismo de crazy volumétrico, né? Então, os polímeros que têm essa capacidade de se deformar por crazy volumétrico acabam sendo dúcteis. Por quê? Porque o volume inteiro do material, porque foi formado, né, crazy no volume inteiro do material, né? E a gente viu que localmente a deformação plástica é grande, né? Então, devido a essa forma controlada de formação de crazy e crescimento delas no volume inteiro, acaba se tendo uma dissipação muito grande de energia antes da ruptura e o material deixa de ser frágil e passa a ser dúctil, tá? Então, deixa eu só mostrar um resultado aqui que eu obtive num passado aí, né? A comparação entre um PMMA e um PMMA tenacificado, né? Você observa o PMMA tenacificado, que é o verde aí, ele acaba tendo próximo a 100% de deformação, né? Enquanto que o PMMA típico, né, tradicional, que é frágil, ele tem uma deformação de pouco menos de 10%, né? Então, alguns detalhes a mais, né, que a gente observa, ou seja, a área sobre a curva, ela tem um aumento enorme, o que indica que o polímero também acaba ficando muito tenaz depois de usado esse mecanismo aí de crazy volumétrico, né? E há uma pequena reduçãozinha de módulo aqui, né? E essa redução de módulo pode ser atribuída aqui ao fato de
a mudança, né, proporcionada que eu acabei não dizendo ainda. Né? O que faz esse mecanismo de craze volumétrico controlado? É exatamente a adição de uma fase borrachosa, uma fase elastomérica, dentro dessa fase frágil aí. Tá? Então vamos pensar no PS, né, o poliestireno. Foi o último aditivo que eu falei na aula anterior, que são os tenacificantes. Né? Então no caso do poliestireno, como é que você tenacifica? Que seria exatamente a indução desse craze volumétrico. É a adição de uma fase elastomérica. Né? Então no caso do poliestireno, a forma mais comum é a partir da grafitização do poliestireno com butadieno, né, com polibutadieno. Então como é grafitizado, os segmentos são grandes, eles segregam em microesferas, né? Então elas vão ficar dispersas no volume como um todo do material, né? E elas vão induzir craze em torno do equador das partículas, tá? Então eu vou tentar mostrar rapidamente como seria. Aqui num desenho, né? Teria-se aqui o volume do material, né? Então a gente teria, como eu falei, né? A inserção de uma fase borrachosa no polímero, em pequena quantidade, faz com que essa nova fase fique como pequenas esferas dentro do volume inteiro. Claro que elas vão ficar homogeneamente, né, no volume inteiro de material. Numa dada tensão crítica, há uma certa concentração de tensão associada a essa nova fase lá dentro, e vai começar a formar craze aqui, ó, essas microfissurinhas que eu estou mostrando aí, ao redor do equador das partículas. Né? E como é um processo controlado no volume inteiro, cada craze desse aí vai, e como é uma quantidade enorme formada, vai implicar numa dissipação de energia no volume inteiro muito grande. Né? E é por isso que o material como um todo agora vai ser dúctil. E é representado exatamente por aquele gráfico de tração que eu mostrei ainda há pouco. Tá? E aí, eu vou mostrar aqui, olha só, um corpo de prova tradicional, né? E aqui um corpo de prova depois de ser submetido à tração, tá? Então, o que a gente observou? Ele ficou branco, né? Olha só. Você pode observar a extremidade aqui que não deforma. Ele está devidamente translúcida, né? E esse branqueamento da amostra aqui nada mais é um reflexo da formação de craze no volume inteiro, né? Porque a gente falou que o craze é formado por vazio e polímero. Então, a gente vai ter agora aquela história lá das duas fases, vazio e polímero, né? Então, como tem vazio e polímero, tem duas fases, o material perde a transparência. Né? Então, um questionamento que poderia ter aqui é o seguinte, poxa, se o poliestireno é uma fase e o polibutadieno que foi agora inserido para induzir craze é outra fase, também deveria ser opaco. E realmente, quando é o poliestireno, isso acontece. Então, os índices de refração são diferentes e o poliestireno de alto impacto ele já é opaco antes da tração. Né? Então, ele vai ser opaco e vai formar um monte de craze e ele vai ter uma grande deformação. Agora, no caso aqui que eu estou mostrando, ele é transparente antes, por quê? Porque eu estou falando de um PMMA. E a borracha que a gente usa aqui, que é uma borracha de acrilato, né? Ela tem um índice de refração próximo ao próprio PMMA. Então, por isso que, apesar de ter duas fases, ele é transparente, por quê? Porque os índices de refração são muito próximos, tá? Então, parte de um polímero mais ou menos transparente, ele fica opaco exatamente por quê? Pela indução da formação de vazios quando os crazes vão sendo gerados lá, tá? Então, para resumir essa questão do craze, é o seguinte, é um mecanismo de deformação inicialmente associado a polímeros frágeis, como PS e PMMA, porém, como as fibrilas dentro de um craze tendem a ter grandes deformações, né? Os caras viram que se induzisse a formação de craze no material como um todo, poderia se gerar um material dúctil. E eles fizeram isso como? Pela adição de partículas de borracha, né? Dentro da matriz frágil. Né? Então isso implica numa pequena queda de módulo? Implica. Por quê? Porque tem uma fase borrachosa agora misturada com uma fase rígida. Mas sendo que não há grandes variações de módulo assim, a variação de módulo é pouca, né? É pequena, né? E o material agora passa a ser bastante dúctil e de muito mais interesse do ponto de vista tecnológico, né? Ou seja, os caras colocaram no mercado um novo produto aí, né? Claro que não foi agora, né? Sei lá da década de 60 para cá, né?
E a gente poderia pensar, não, se tem uma borracha lá, a borracha tende a deformar quase 1000%, então vai implicar numa regra de mistura que o material vai ser dúctil, mas na verdade não é isso. Sim, há uma contribuição da deformação da fase elastomérica, há uma contribuição para esse gasto energético. Há uma cavitação que eles falam, né, das partículas de borracha, que gasta energia também, ou seja, a borracha vai se romper formando vazios, isso tudo implica em gasto de energia. Mas o maior gasto de energia, eu diria que mais de 80%, próximo a 90%, é exatamente a indução de crazy, né? Porque a gente viu que dentro de um crazy a deformação é muito grande, é 200%. Né? E aí a gente poderia até questionar, né, algumas coisas. Poxa, mas se a gente falou que era vidro, que não tem mobilidade nenhuma, né? Mas isso tende a acontecer muito localmente, tá? E há toda uma teoria nova explicando isso, né, a partir dos trabalhos dos holandeses, né, do Major, do Van Melik, do Govaer, né, que eles associam todo esse mecanismo de deformação, ou seja, a diferença, por exemplo, por que um policarbonato deforma é dúctil e por que um PS é frágil de subtração, eles explicam isso tudo a partir da densidade de entanglements, né, desses polímeros aí, tá? Mas sendo que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Talvez eu até faça um vídeo no final dessa disciplina sobre isso, né? Porque é uma coisa que particularmente eu tenho muito interesse, eu já estudei um pouco sobre isso, né? Devido a uma necessidade de umas pesquisas aí lá atrás, né? Eu posso até fazer um vídeo, mas como aqui eu estou associando as aulas que eu estou dando, né? Eu quero deixar mais sob um ponto de vista mais introdutório, né? E eu quero associar mais a isso aí que eu acabei de falar, tá? Bom, então acabei de falar do terceiro mecanismo, né? O quarto mecanismo é o seguinte, eu vou fazer agora o ensaio dele aqui para mostrar a vocês, né? Olha só, se eu pegar esse corpo de prova aqui e deformá-lo, né? Estou deformando aqui, então vou até mostrar mais longe aqui, tá? Ele está deformando aí bem 4, 5 vezes o seu comprimento. Se eu tiro o esforço, ele volta para o que era, tá? Vou pegar uma regiãozinha pequena aqui. Tirei o esforço, ele volta para o que era. Então eu estou falando de que material? Estou falando de um elastômero, de uma borracha, né? Então, quando a gente deforma uma borracha, e pensando no ensaio de tração, que é exatamente o que eu estou falando aqui, não vai se verificar aquela história lá do movimento relativo, né, da deformação irreversível, ou seja, a gente pode desconsiderar a existência da deformação plástica, tá? Então eu posso considerar que uma borracha ela se deforma só elasticamente e vai romper, né, sem qualquer deformação plástica, né, antes da ruptura, tá? Então eu posso dizer que a borracha de forma ideal, ou seja, uma borracha reticulada, vulcanizada, ao ser submetida a um ensaio de tração, ela vai sofrer apenas deformação elástica e vai sofrer ruptura, né, sem qualquer deformação plástica, tá? Então, quando eu mostrei a região elástica de uma curva de tração típica, né, eu falei que os polímeros tendem a deformar mais ou menos entre 5% e 10%, podendo ser até um pouquinho mais, né? Sendo que se eu pegar a região elástica do elastômero, ela pode chegar até 1000%, né? Então a gente vai ver aí que existe uma diferença grande nessa região elástica do elastômero comparada a uma região elástica de um plástico tradicional, né? Então eu vou mostrar um gráfico típico aqui de uma borracha, né? Borracha natural, por exemplo, cairia bem aí, em que a gente observa que isso tudo é região elástica, né? Então não tem aquela história de uma inclinação constante, mais ou menos constante, como eu falei, né? De uma região elástica de um plástico, né? Então você vê aqui que tudo é elástico aí, mas sendo que tem uma mudança de módulo, né? Ou seja, tem uma mudança de inclinação a depender da deformação, né? Então a primeira coisa que eu já chamo a atenção aqui é que quando a gente fala do módulo de uma borracha, a gente tem sempre que dizer qual deformação corresponde àquele módulo, né? Por quê? Porque o módulo é o que? A inclinação da curva na região elástica. Então, para os plásticos, a gente pode considerar mais ou menos constante ali em qualquer local. Claro que há alguma variação também, mas eu posso considerar que é mais ou menos constante, né? Já para uma borracha, a gente vê que há mudança enorme, né, na inclinação de acordo com a deformação, né? Então, para eu falar um módulo de uma borracha, eu tenho que obrigatoriamente falar em qual deformação esse módulo foi medido, tá?
Uma outra característica desse material, né, que é o correspondente ao quarto modelo, né, é o valor do módulo em si, né? Apesar de ele ter variações e realmente aumentar um pouquinho bem aqui, os módulos das borrachas, normalmente, eles são muito inferiores, né, aos módulos dos plásticos, né? Por exemplo, um PS, um PMMA tem módulo próximo a 3 gigapascal, né? Um polietileno, como ele já tem um pouco de fração borrachosa, é só lembrar das curvas de módulo lá, né? Então, como ele tem uma fração borrachosa, o módulo cai um pouco, está ali perto de 1 gigapascal, né? Se a gente pegar uma borracha, a gente vai considerar que o módulo está em torno ali de 10, 20 megapascal, né? Claro que vai depender da densidade de reticulação, vai depender da presença de cargas, vai depender da deformação, como estou mostrando aqui, né? Mas eu posso dizer de forma geral que está em torno ali de 10, 20 megapascal, né? Isso é um valor muito inferior, né? Por quê? Porque ela é toda borrachosa, né? Tá ok? Então, eu posso tranquilamente dizer que a deformação dos elastômeros ela é muito diferente, né, da deformação dos plásticos, né, de forma geral. Tá? E por que ele tem essa capacidade tão grande de deformação reversível? Né? Porque vai até 800, 1000% e ela retorna. Né? Então, primeiro que o retorno, e a gente já falou sobre isso, né, está associado às reticulações. Né? Então, a presença das reticulações é fundamental para atuar como âncora. Né? Esses segmentos vão se deformar, mas voltam por quê? Porque tem uma reticulação lá trazendo de volta. Né? Se não houver reticulação, essa deformação elástica ela vai ser limitada. Por quê? Porque os entanglements, que seriam as únicas âncoras existentes, caso não existissem reticulações, né? Eles têm uma capacidade limitada, porque a partir de certo esforço vai ter um movimento relativo. Né? Então é um nó, mas é um nó que se pode se desfazer a partir de um certo valor de esforço. Tá? Então, esse retorno ele é garantido pelas reticulações. Tá? Ou seja, como é que eu posso pensar numa rede elastomérica? Eu posso vamos pensar num segmento molecular. Então, cada segmento ele está preso entre duas reticulações. Tá? E esse segmento está estirado? Inicialmente não, ele está encolhido, como se fosse aquele novelo lá que eu falava, por exemplo, na parte de viscosimetria, por exemplo, né? A gente diz que as moléculas tendem a estar naturalmente na forma de um novelo. Então, ela vai estar numa forma de um novelo encolhido. Quando isso for aplicado, vai haver o quê? O desenovelamento. Né? Então, as moléculas, o processo de deformação em si, né? Ou seja, quando eu vejo algo macroscópico assim, né? Eu estou deformando aqui, né? Molecularmente, se eu pensar num segmento, né? E a colaboração dele para essa deformação, né? Então, a deformação macroscópica vai ser devida a todos esses segmentos lá, mas vamos pensar em um. Então, antes do esforço ser aplicado, ele está devidamente enovelado e encolhido. Quando o esforço é aplicado, ele tende a desenovelar. Né? Mas a gente falou que o estado desenovelado não é estável, né, do ponto de vista de energia. Né? Então, a tendência da molécula é sempre resgatar o estado de menor energia. Qual é o estado de menor energia? É o estado de maior entropia, que é o estado encolhido. Né? E quem ajuda ela a voltar, quem proporciona essa volta, são exatamente as reticulações. Tá? Então, a gente pode aqui dizer que há uma diferença fundamental na forma de deformação elástica dos elastômeros em relação aos plásticos, é que há um domínio pela entropia, tá? No caso dos elastômeros. Né? O retorno ele é dado pela busca do aumento da entropia, que é uma situação de menor energia livre. Tá? Eu posso até desconsiderar as interações intermoleculares, tá? Embora pode existir, né? Alguma interação pode existir, né? Mas eu posso desconsiderar de forma ideal. Então eu posso dizer que a deformação elástica dos elastômeros é devido à entropia. Então, quando a gente submete a esse esforço, há uma redução de entropia. Por quê? Porque as moléculas se alongam, né? Porém, há um retorno, né? Quando o esforço é removido, né? Em que as moléculas buscam essa condição enovelada de novo, tá? Resgatando um estado de menor energia que corresponde a uma maior entropia. Tá? Já no caso dos plásticos, né, ou seja, esses que a gente falou todos, né, seja o polietileno, seja o PS, né, seja o nylon, né, a deformação elástica, e por isso que a gente fala em módulos muito maiores, ela está associada ao quê? Ela está associada à superação das interações intermoleculares. Tá?
E essas interações intermoleculares, a gente pode associar o termo entálpico, né? Entalpia está associada à interação. Então, eu posso dizer que a região elástica dos plásticos, de forma geral, é dominada pela entalpia, pelas interações intermoleculares. Então, no momento que houver essa superação, né, vai começar a ter esse movimento relativo que a gente falou, que corresponde à deformação plástica, né? Então, a deformação elástica, né, dos plásticos, dos metais, entre outros materiais, né, está associada a essa superação, né, das interações intermoleculares, tá? E por isso que a gente fala que o termo entálpico é o que domina nesse caso, tá? Agora, claro que os polímeros, os plásticos, né, quando tem regiões borrachosas ali, sempre vai ter um desvio, né, desse modelo perfeito dominado só pelas interações intermoleculares, né? Então, se o polímero tem região borrachosa, ele vai ter uma contribuição também, né, para isso. Mas, de forma bem ideal, a gente pode considerar assim, tá? Como dominado pela entalpia, no caso dos plásticos, né? Então, o que seria a deformação elástica lá? Seria apenas o quê? Mudança no comprimento de ligação, mudança no ângulo de ligação, né? Somado por alguma deformação ali associada às regiões borrachosas, né, que a gente poderia considerar como um desenovelamento pequenininho, né, em que os entânions atuariam como âncora, tá? Mas no caso das borrachas vai ser o desenovelamento. Então, como eu posso chamar esse quarto mecanismo? Como um mecanismo de elasticidade não linear, tá? Então a gente vê que é todo elástico, porém não linear, né? Porque o linear está associado aos plásticos, né? Aos polímeros que têm aquela região elástica mais ou menos como uma reta lá, obedecendo praticamente a lei de Hooke, tá? Então a gente chama desse mecanismo das borrachas como elasticidade não linear, tá? E molecularmente é o quê? Repetindo, né? Segmentos moleculares entre reticulações estão inicialmente enovelados, desenovelam a partir de um esforço aplicado, né? Porém, quando o esforço é removido, eles tendem a retornar à sua condição de maior entropia, que é uma condição mais favorável energeticamente. Por quê? Porque tem uma menor energia livre de Gibbs. Tá ok? Bem, o último mecanismo que eu gosto de falar, né, que eu gosto de citar, seria o mecanismo de deformação dos termofixos, né? Porque se a gente pega um termofixo e submete ele a um ensaio de tração, a gente vê que ele é bem diferente em relação aos outros, né? Não vê formação de craze, não vê formação de banda de cisalhamento, né? Não vê elasticidade não linear. Na verdade, eu posso considerar, né, e eu particularmente considero assim, né, que esse quinto mecanismo seria praticamente só um mecanismo de deformação elástica. Tá? Eu posso praticamente desconsiderar a existência de deformação plástica. Né? Então, o quinto mecanismo seria o quê? Deformação elástica dos polímeros termofixos. Tá? Então, são polímeros que tendem a ter praticamente apenas só deformação elástica no ensaio de tração. Né? E, molecularmente, como é que eu posso explicar isso? Eu posso dizer que é devido à alta densidade de reticulação, né, que tira qualquer mobilidade, tira qualquer movimento local, né, e não vai se registrar qualquer tipo de mecanismo de deformação plástica. Tá? Estou considerando aqui polímeros termofixos tradicionais, em que se busca sempre uma altíssima densidade de reticulação. Tá? Eu lembro uma época de um trabalho de conclusão de um aluno, né, que a gente estava fazendo ali um trabalho com resina poliéster, e devido a uma comunicação, digamos assim, insuficiente entre a gente, né, ele esperou o polímero endurecer lá e fez ensaio de tração, né, e ele não me comunicou, né, a gente não conversou sobre isso, né. Então ele deixou o polímero endurecer, eu estava com caráter vítreo ali, a olho nu, né, e ele fez ensaio de tração, e quando me mostra no outro dia, o polímero tinha deformado 30%, né. E aquilo ali me deixou assustado. Olha, como pode, né? Se o polímero é vítreo, né? Vítreo não, ela é vítreo sim, né? Mas é um termofixo, né? E termofixo deforma 5%, como é que pode, né? Então ele teve um escoamento, teve uma deformação plástica, né? E aquilo ali foi... Aí, como a gente conversou, eu comecei a perguntar como que ele tinha feito, né? E aí, o que foi feito? O polímero tinha endurecido e ele levou só isso em conta, como um processo de reticulação total, sendo que para uma resina como a que a gente tinha usado, que era a resina poliéster, sempre se recomenda o quê?
pelo menos umas 2 horas numa temperatura maior depois que essa vitrificação acontece, né? Então, ou seja, em torno de 100 e poucos graus, depois da vitrificação acontecer, né? Colocar ele em torno de 110 graus para quê? Para que as reticulações realmente aconteçam em sua totalidade, né? Porque aquela vitrificação inicial, ela não possibilitou toda a reticulação acontecer, né? Então, quando colocou na tração e o material deformou muito, isso era reflexo de quê? Reflexo de uma quantidade relativamente pequena de reticulação comparado a um termofixo tradicional, e os segmentos estavam grandes o suficientes ali para ter mobilidade, né? Então, era a densidade baixa de reticulação que permitia esse material se deformar muito, né? Então, como é que a gente comprovou isso? Colocando no ensaio de DSC um pedacinho dessa amostra de polímero, e quando ele colocou lá no DSC, a gente registrou um pico exotérmico indicando que ainda tinha reticulação para acontecer, porque a reação de reticulação implica sempre numa liberação de calor, né? Então a gente comprovou isso, né? Mas acabou sendo muito interessante, né? Do ponto de vista de aprendizado, né? Então às vezes a gente, por uma pressa, por um detalhe ali, por uma questão de prazo, né? Às vezes a gente quer queimar etapas, né? Mas sendo que os ensaios sempre nos mostram ali, né, qual seria o caminho mais correto, né, a ser feito, tá? Bom, então eu falei dos 5 mecanismos, né, de tração, né? Eu só queria chamar a atenção aqui para vocês que se você pegar uma resina termofix, se você pegar um poliestireno, né, que são materiais frágeis, se você submetê-los à compressão, eles vão acabar tendo uma resposta dúctil, tá? Então isso é devido à natureza da tensão aplicada, que é a tensão compressiva, né? Então aí não tem essa questão de localização da deformação, né? Como acontece quando o ensaio de tração é aplicado, né? Então isso aí proporciona um mecanismo de deformação plástica, né? Porque existe um volume livre associado, né? Então as moléculas vão, digamos assim, ocupar as regiões de volume livre que existentes ali, né? Então o polímero sob compressão acaba tendo um comportamento dúctil, né? Polímeros até que são frágeis sob tração, né? Termofixos, né? Resina epóxi, por exemplo, poliestireno, né? Então eles vão registrar um comportamento dúctil sob compressão, tá? E é interessante isso associado ao trabalho dos holandeses que eu falei lá, né? E eu vou tentar fazer um vídeo aí mais para o fim desse curso, né? Que eles usam o ensaio de compressão como uma previsão para um comportamento sob tração, né? Que eles acham eles acham não, isso é comprovado mesmo, né? Que o ensaio de compressão ele mostra realmente o comportamento intrínseco do material, né? Então aquela história lá da fibrila do crazy do poliestireno deformar 200%, intrinsecamente o material seria muito dúctil, então, né? Ou seja, molecularmente está mostrando isso, né? Então no ensaio de compressão ele consegue comprovar isso, tá? Mas depois eu falo sobre isso para vocês aí, tá ok? Eu só queria deixar registrado isso, tá? Comportamento sob tração, que normalmente pode implicar, não, melhor, se um polímero sob tração tem um comportamento frágil, sob compressão ele tende a ser dúctil, ok? Agora eu vou mostrar uns 3 aspectos aqui, né? Relacionados a um polímero, quando um polímero é submetido a um ensaio de tração, né? Levando em conta a influência, por exemplo, de aditivação e levando em conta a questão do processamento, né? Então, vamos pensar num polietileno, num nylon aí, né? E como o plástico ele tende a ter esse comportamento dúctil aqui. Agora, se eu pegar esse mesmo material e gerar uma fibra a partir dele, olha só como muda o comportamento de tração, né? Então, o que a gente pode dizer de principais mudanças aí? Primeiro é o aumento do módulo, né? Por quê? Porque houve um aumento da inclinação aqui e a redução muito grande, né, da deformação plástica, né, do material, e também o aumento da resistência mecânica, né? Por quê? Porque na hora da obtenção dessa fibra, qual foi a diferença em relação à obtenção do plástico? Primeiro foi submeter aquele material a uma alta orientação molecular, né, que é a característica do processo de formação de fibra, né? Então, o que seria isso em termos práticos? Seria colocar o material, depois que sai da matriz, a sucessivos estiramentos, né? Quando passa por rolos, né? Então são rolos com diferentes velocidades, ou seja, velocidades cada vez aumentando mais, e que faz com que ele sofra um estiramento. É como se ele tivesse submetido a um ensaio de tração antes de ser usado, né?
Então ele vai sendo estirado, estirado, e o que, que o estiramento proporciona? Orientação molecular, né? E orientação molecular faz com que as interações sejam muito maiores, né? Agora, né? E quando o material for submetido a um ensaio de tração, você vai estar exigindo muito mais as ligações covalentes, né? E essas ligações covalentes vão implicar em quê? Num módulo maior, numa resistência mecânica maior. Agora, toda aquela flexibilidade de deformação agora vai cair, né? Então o material vai ser mais frágil agora, né? Embora normalmente as fibras de polímero são consideradas dúcteis em relação às fibras de cerâmicas, como fibra de vidro, por exemplo, né? Mas aí é só uma questão de comparação, aquela história da escala que a gente considera, né? Que eu tinha dito uma vez que quando eu cheguei numa empresa e vi o polietileno, sempre para mim sempre é um material dúctil, e vi um poliestireno, que para mim sempre é um material frágil, e cheguei na empresa que era só de polietileno, e ele tinha lá um polietileno que era frágil, um polietileno que era dúctil, eu levei um certo tempo para entender que aquilo era uma questão de escala, ou seja, dentro da empresa, o que deformava menos, o que era menos tenaz, era o mais frágil. Então, por isso que ele chamava de frágil, mas era dentro daquela escala, né? Então, aqui, comparando em termos de escala, né? As fibras de polímero são mais dúcteis do que as fibras cerâmicas. Porém, em relação ao plástico do qual ela foi obtido, ela é considerada frágil. Por quê? Porque a deformação plástica é quase zero, né? Tá? A deformação plástica foi muito pequena, né? Agora, é maior do que a fibra de vidro, tá? Então, de forma geral, o que eu quero dizer sobre a fibra? Que é um processamento que está modificando propriedades, né? Então, faz com que a rigidez seja muito maior, a resistência mecânica seja muito maior, e há uma redução muito grande da deformação plástica, né? Tem uma semelhança muito grande com o processo de encruamento de metais, né? Então, é um processo, digamos, quase mecânico, induzindo mudança de propriedades, né? Então, no caso aí, isso vai ser muito interessante em termos de uso, né? Porque o que se busca ali realmente é uma resistência mecânica, né? A principal propriedade vai ser a resistência que ela oferece na hora de ser puxada, né? Então, e o módulo aí vai ser muito grande, né? Então, como eu estava falando, os plásticos tendem a ter módulo de 1 a 3 GB, nesse caso tende a atingir valores maiores do que 100 GB, né? Dependendo do tipo de fibra, tá? Gigapascal, né? Uma segunda coisa que eu queria acrescentar aí é quando a gente faz um ensaio de tração em diferentes velocidades, né? Isso aqui eu fiz para 2 polimetacrilato de metila, na verdade iguais, né? Para um mesmo polimetacrilato de metila tenacificado, né? E a gente vê aqui que a 1 milímetro por minuto ele tende a ter uma tensão de escoamento bem menor e uma ductilidade maior, né? Do que quando ele é deformado numa maior velocidade, né? Ou seja, a 100 milímetros por minuto. Ele tem uma tensão de escoamento maior e ele tem uma ductilidade menor, né? E eu posso atribuir isso a quê? Eu posso atribuir isso à viscoelasticidade, tá? Então, a viscoelasticidade é o quê? É a natureza que os polímeros têm de ter uma parte que é viscosa, que responde como líquido, e uma parte que é elástica, que responde como sólido, né? Então, quando se aumenta a velocidade de deformação, então pode-se dizer que o tempo para as moléculas relaxarem vai ser pequeno, né? Então eu posso pensar assim, que as moléculas elas têm um tempo de relaxação natural delas, né? Então se eu fizer um ensaio muito rápido, pode ser que não haja tempo das moléculas relaxarem aquele esforço aplicado, aquela energia aplicada, né? Então se elas não têm tempo de relaxar, e a relaxação está associada à dissipação, né? Então elas vão responder elasticamente, né? Então as propriedades que têm a ver com a elasticidade, elas vão ser, digamos assim, exaltadas, né? Então, por isso que a tendência do módulo ter um leve aumento, da tensão de escoamento aumentar, né? Por quê? No momento que eu deformei numa velocidade menor, elas tiveram tempo tranquilamente de dissipar e vão responder plasticamente menores tensões, tá? Por quê? Porque foi evidenciado o caráter viscoso, o caráter de líquido, que é o caráter de dissipação, tá? Então, existe uma coisa que é o tempo de ensaio e o tempo de relaxação, que é o tempo que a molécula tem para responder, para dissipar aquele esforço aplicado, tá? Então, se o tempo de ensaio é muito pequeno, pode ser que não haja tempo da molécula relaxar, então ela vai responder elasticamente. Se o tempo de ensaio é muito pequeno, muito longo, né? Se o tempo de ensaio é muito longo, de forma que dá tempo das moléculas relaxarem, então elas vão poder responder de forma mais viscosa. Então, o que você vai verificar? Um aumento de ductilidade, aumento da tensão de escoamento, aumento da ductilidade, redução da tensão de escoamento,
Tá ok? Então a gente observa toda uma variação aí a depender da velocidade. Então isso quer dizer o quê? Aumentar a velocidade de ensaio implica em o material se comportando cada vez mais frágil, tá? À medida que você vai aumentando essa velocidade de ensaio. Tá? Às vezes podendo eliminar a região plástica totalmente, tá? De repente ele pode ter só um comportamento totalmente frágil, em velocidades de ensaio cada vez maiores, tá? E esse mesmo comportamento pode ser associado, por exemplo, à variação de temperatura. Por exemplo, se a gente pega um polipropileno e fizer ensaios em temperaturas cada vez menores, então vamos pensar de 50 graus Celsius diminuindo a temperatura até menos 50. Então a gente vai verificar um comportamento frágil cada vez mais evidenciado à medida que se diminui a temperatura. Tá? Por que isso vai acontecer? Porque a redução da temperatura vai eliminando a mobilidade das cadeias. Né? Então vai acabar chegando num ponto ali como menos 15, que é a TG do material, em que a região amorfa vai ficar vítrea. Né? Então aí você está tirando o quê? A capacidade de dissipação molecular. Então se você vai tirando a capacidade de dissipação molecular, ela vai responder elasticamente. Então a gente pode fazer a seguinte analogia: abaixar a temperatura tem um efeito semelhante a aumentar a velocidade de ensaio, tá ok? Então isso aí é devido à natureza viscoelástica, né? E no caso de temperatura, muito nitidamente, a gente pode associar as transições que acontecem no material, né? TG, TG beta e por aí vai, tá ok? E para fechar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma comparação rapidinha aqui do fator composição, né, do ensaio de tração, de quando a gente usa um modificador de impacto para quando a gente usa um plastificante, né? Então, quando a gente usa um modificador de impacto, que seria aquela fase elastomérica lá, né? Aquela curva de tração que eu mostrei, né, do PMMA, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. No caso aqui é um PMMA tenacificado, que é o verde, né? Em que há uma fase elastomérica, né? E a fase elastomérica fez com que o material tivesse uma redução da tensão de escoamento, porém uma grande ductilidade, de maneira que tornou-se um material tenaz, né? Mas a gente vê que a redução de módulo em relação ao material que não está tenacificado não é tão grande. Há uma pequena queda, mas não é tão grande, né? Agora, olha só quando a gente coloca um plastificante, né? O material tende a ter uma redução de módulo muito maior em comparação com a quando se adiciona uma fase elastomérica, né? E antes de falar do porquê em si, é de se pensar que quando a gente usa um plastificante, a gente tende, né, a ter um polímero que vai ser mais tenaz, que vai ser mais dúctil, né? Não, o plastificante não tende a amolecer o material, né? Então, por que ele tem é claro que ele está realmente tendendo a ser mais dúctil, ele está tendendo a ser um material realmente com um comportamento mais de dissipar, né? Mas por que a diferença de módulo é tão grande? Porque quando a gente coloca um plastificante, vamos pensar no PVC, por exemplo, que é o que mais consome, né? O que a gente espera quando coloca um plastificante? Ou melhor, o que espera não, o que acontece? O plastificante ele vai atuar se solubilizando no polímero. Então o polímero que é vítreo, ele vai ficando borrachoso. Por quê? Porque vai tendo afastamento de cadeias, vai tendo eliminação de polaridade, ou seja, a TG reduz, né? Então ele atua na matriz do polímero, ele muda a matriz, ou seja, ele vai formar uma solução, né, com aquele polímero lá, né? Agora, num polímero tenacificado, como é que a fase elastomérica entrou lá? Ela dissolveu na matriz? Não. Ela formou uma nova fase. Então a fase vítrea ela continua lá. É claro que em termos percentuais ela não vai ser mais 100%, vai ser menos. Porém, a fase vítrea ela continua devidamente, digamos assim, não mexida, ela continua lá no seu lugarzinho lá. Então não houve solubilidade com a fase elastomérica, porque a fase elastomérica gerou uma nova fase lá dentro. Então, como a fase vítrea continua intacta lá, né, com seu módulo devidamente alto, porque é uma fase vítrea, então a redução de rigidez ela é muito menor comparada à redução de rigidez que acontece quando você coloca um plastificante que vai dissolver-se naquela fase vítrea lá, tá ok? Há uma redução de módulo em relação ao material sem a fase elastomérica? Há uma redução. Por quê? Porque o módulo pode ser considerado como uma regra de mistura, né? Então você colocou um material borrachoso, então o módulo resultante vai ser menor, mas não vai ser tão menor assim
comparado a quando você coloca um plastificante. Por quê? Porque o plastificante muda a matriz. Tá ok, gente? Então, acho que era isso que eu queria falar sobre nesse vídeo de hoje, né? Se eu lembrar de alguma coisa, se ficar faltando, eu falo como vídeo introdutório no próximo vídeo que eu fizer, tá ok? Então, bom dia aí para todos, né? E até o próximo vídeo.